Atenção! A partir de 1º de setembro, as multas serão intensificadas. Manter a cidade limpa é compromisso de todos. E agora, quem sujar será penalizado. Infração leve, R$ 500. Infração média, R$ 1.000. Infração grave, R$ 1.500. Quer saber quais situações prevêem multas? Acesse o site oficial da Prefeitura. O link está disponível na bio do Instagram. Quando falta consciência, é preciso responsabilizar. Vou jogar aqui mesmo, fora do horário, e não vai dar em nada. Vai sim. Estamos aqui nessa igreja aí Cadê o nome da igreja? Você mostrar aqui. Aqui vai para sentido aí a Pinda, depois atravessa lá embaixo, né, dá sentido a Pinda, que também está sendo pavimentado asfalto. Aqui nós estamos na esquina dessa igreja aqui, que é uma referência para você que está nos assistindo. É a igreja aí, cadê aqui o nome da igreja? Exatamente, Cristã do Brasil, Igreja Congregação Cristã do Brasil. Muito bem, essa rua aqui segue lá para Pinda. Aqui vamos descambar para Jaqueira. Tem uma parte pavimentada aqui, que já foi na gestão de Marcelo, nos anos passados, a gestão passada. E aqui, da parte onde ficou a pavimentação, agora vai seguir aqui asfalto. Aqui desce lá para Jaqueira, atravessa lá embaixo para a principal. Vamos caminhando, a gente não vai parar não, viu? E mostrando para vocês que estão nos assistindo, que coisa boa, né, gente? Essa pavimentação é preciso ser feito, né? Não adianta que isso é desenvolvimento, é preciso. Cidade é grande e precisa de pavimentação, precisa esse lado bom aí que é saneamento básico. Vamos chegando aqui. Aqui tem outro entroncamento que aqui, deixa eu mostrar para vocês. Aqui desce para Jaqueira, correto? Lá embaixo, ó. E aqui eu vou virar aqui. Vou seguir agora para a avenida. Aqui deve dar uns 600 metros, pessoal. Mais ou menos isso. 600 metros até chegar lá na Avenida Luiz Eduardo Magalhães. Vou descambar aqui e mostrar para vocês, né, que vai ser muitas ruas que vai ser privilegiada, correto? Vamos descambando, vou mostrar para vocês. E isso é bom. Eu não vou mostrar coisa ruim todo mundo mostra, que é para dar audiência. Mas as coisas boas, você não vê ninguém mostrando mesmo, né? Você não quer ver, ninguém quer mostrar porque não dá audiência. Mas eu tô nem aí pro papagaio que comeu milho de tia Frazinha, velho. Bora lá. Aqui, pessoal, outra rua que desce, sai lá também na Jaqueira, beleza? Aqui deve dar mais uns 400 metros. Muito bem, vou descambar, tá lá, ó, na principal lá embaixo, da Jaqueira. Essas ruas fecham aí com a principal. Vou descambar pra cá, bora, vamos seguindo. Estou aqui perto de Compadre Elias, né, material construção. Mas é fundo, aqui são depósitos de Compadre Elias, que é aí com todo o material construção. De um lado e outro aí, nosso amigo Elias aí tá feliz com isso aí, né, Elias? Muito bem, vamos chegando aqui, parece que aqui encontramos uma empresa aqui, o pessoal trabalhando. O senhor vai chegar para perto aqui. Parece que sim, né? Nessa rua aqui encontramos as máquinas. Né? As máquinas trabalhando aqui para confirmar o nosso bate-papo. Não tem nada parado. Tá todo mundo aí cuidando das suas obrigações. Olha aí, pessoal. Mais duas atravessas aqui. Seguindo reto aí vai para a avenida e descendo aqui Jaqueira lá embaixo. Jaqueira. Rapaz, vai ser bastante ruas, viu? Que vai ganhar esse privilégio aí. Pavimentação asfalto. Aqui encontrei umas máquinas aqui. Tem uma galera aqui da empresa trabalhando, né, dando aí essa orientação. Muito bem, muito bem. Isso é o que importa, né? A gente quer ver isso aqui feito. Já eu vou estar aqui mostrando isso aqui tudo bonitinho, asfaltado, né? E eu alegre e o povo, os moradores também. Eu moro aqui nesse bairro, mas na parte de cima do bairro, lá do outro lado. Pois é, pessoal, as máquinas estão aqui em trabalho e fazendo esse trabalho bacana e a gente torce que tudo dê certo. Já deu certo, né? A gente não tá mais naquele tempo dos anos 80, anos 90, anos 2000, que começava a obra e deixava em andamento e não faziam. E isso não é da linha do prefeito Marcelo, né? Licitou, tem que ser feito, né? A empresa tem que arcar com suas responsabilidades. Vamos seguindo aqui, pessoal. Tem mais ruas aqui, viu, pessoal? Tem mais uma aqui. Eu acho que eu vou descer aqui. Vou descambar aqui embaixo. Vou descambar porque aqui é longe. Vou seguir até na principal lá. Aqui, como eu disse, ó. Aqui fecha lá a avenida lá. Nesse cruzamento. Mas eu vou descer aqui. Vou descambar aqui. Na íntegra, pra vocês aí. Meu Deus, que tudo é isso, gente. Vamos descambando. Pra caminhar é comigo mesmo. Caminhar mais do que eu, só com risco
que andava mais lampião, né? Por isso andava demais. Era o homem de comprar rapadura de lampião e a carne de sol. Para isso eu estou bem informatizado. Vamos descambando aqui, descendo, pessoal. Aqui está sendo também, já sendo retirado esse material que é frágil, para ser botado material aí de sustentabilidade. Vou descambando aqui, longe daqui lá para baixo, para a principal lá da Jaqueira, para nós fechar aí o papo, né, gente? Estamos chegando lá embaixo, aí, ó. Lá já é calçamento de muitos anos isso aí, né? Aqui é a principal. E isso vai engrandecer nosso bairro, vai melhorar aqui a Jaqueira. Com essa conclusão aqui dessa pavimentação asfalto. E aí a gente não pode falar mais nada sobre se vai ter uma melhoria aí na pavimentação aqui, se vai asfaltar aqui a principal. Aí não está no meu conhecimento, eu não vou mexer com essas conversas de Luiz Gonzaga, né? Olha aí, gente. Olha aqui a principal, né? A principal aqui, se eu mostrar para vocês. Descendo aqui, a Jaqueira, a principal aí, né? A avenida principal da Jaqueira. E esses entroncamentos aí, dessas vias aqui, ó. Subindo, atravessando a Jaqueira, até chegar na faculdade lá, onde está sem calçamento. Aqui, sentido aqui, a rodoviária, né? A rodoviária. Vocês estão vendo aí, se eu andar até aqui, um cadinho, para nós fechar o bate-papo e mostrando para vocês aqui na íntegra. O que é importante é isso, mostrar o que é bom, né? Que cada um de nós torcer por dias melhores, isso é o que vale, né? Isso está acontecendo. Melhoria. Aqui o contorno, né? Jaqueira, centro, avenida, correto? Avenida aí, né? Avenida Luiz Eduardo Magalhães. E aí, vocês estão vendo aí, sentido aí a prefeitura lá, está aí a galera trabalhando aí, dando manutenção, como eu falei, né? Da pavimentação da avenida. E justamente isso. E nós vamos finalizando por aqui, mostrando aquilo que nós queríamos mostrar para vocês. Aqui é sentido aí descendo Jaqueira, correto? Correto. A avenida está passando por mais um processo de melhoramento aí. Justamente isso. Valeu, Coité Cultura, Coscobel. É isso aí, gente. Dias melhores aí. Esse pessoal aí que de boa sorte para as empresas, que concluam seus empregos, a sua responsabilidade. E quem ganha com isso é o povo. A avenida aí, que vai passar por essa melhoria aí, né? Muito bem, Coité Cultura, muito bem. E estamos aqui, tá dito e redito, né, pessoal? Tamo junto e misturar. Muito bem, povo bom, estamos chegando por cá, né? Uma agonia do Coscobeco para Jaquinho, pensa. Agonia da gota serena, mas tu é doido. Acabando de chegar de uma coisa e correndo atrás de outra, né, compadre? Mas é assim mesmo, né? Pode rir, filho da gota seria, né, compadre? Bora adiantar aqui, compadre Jorge Wares. Jorge Wares chegou por cá, compadre Alberto tá aqui, compadre Jaquinho, Matheus, né? Azevedo, Nil, Coscobel. Pede para aí deixar aqui um quê, pai? Deixa eu ver aqui, deixa eu botar aqui se eu ler aqui a matéria aqui, eu tô meio rouco, né, compadre? Para não dizer cego, né, Jaquinho? Se eu ler aqui, compadre Alberto, que a matéria de Jaquinho, deixa eu botar aqui o menino primeiro, filho. Atenção, Coité e região, uma novidade para atender a população. Borracharia móvel do nosso amigo Mussu. O telefone é o 075-991-64-2977. Disco chegou. Mussu agradece a preferência. Borracharia móvel. Disco chegou. Borracharia móvel do nosso amigo Mussu para atender Coité e região. Atenção! A partir de 1º de setembro, as multas serão intensificadas. Manter a cidade limpa é compromisso de todos. E agora, quem sujar será penalizado. Infração leve, R$ 500. Infração média, R$ 1.000. Infração grave, R$ 1.500. Quer saber quais situações prevêem multas? Acesse o site oficial da Prefeitura. É multa, pronto, é multa. O cabo aí já tá tudo sabendo, né, pai Jaquinho? Pai Jaquinho, o Pai Noel tá por cá vendo a gente aqui. Jorge Wares, Padre Vladimir, volta pra trás aí, furunca, né, rapaz? Volta pra trás aí pra eu ver aqui a mensagem do pessoal. Né, que o Padre Vladimir tá vendo a gente aqui. A gente presenciou ali, rapaz, uma passagem danada de ruim. Rapaz, aqui aí o pessoal ia arrumar um granito aí, né, compadre? Arrumar aí um pouquinho do asfalto, se sobrar aí da Pinda, dessa região aí.
para poder botar nessa entrada de rua aqui, que tá feio aí, tá um negócio desmantelado. Alô, Valdério, velho, Valdério. Ô, Valdério, veja aí, filho de Deus. Aqui os meninos pediram aí para mostrar esse negócio aí, até falou com você essa semana aí, ficou de você ver isso aí. Viu, pai Valdério, se puder, dá uma olhadinha aí nessa entrada de rua aí no, perto da igreja evangélica aí, sentido aí a pista aí, né, o olho d'água aí, tá vendo aí, pai velho? Só é uma crítica construtiva, né, Vladimir? É uma crítica construtiva aí, esse buraco aí, tem umas 2 baleias aí dentro aí, uns negocinhos descambando aí, e a gente fica grato aí se você puder dar uma olhadinha pra isso aí, né, Valdério, velho? Muito bem, a gente só tá aqui fazendo aqui uma crítica construtiva, que é obrigação, até o prefeito Marcelo pediu que a imprensa fizesse crítica construtiva, né, que tivesse um plástico, um poste de luz, um negócio, coisado, sem a luz, sem um pisca-pisca, um buraco, a gente da imprensa mostrasse um cadinho aí, e para desmanchar esse riacho velho que tá aí, né, compadre? Tá feio, tá meio desmantelado, e o pessoal tá aí reivindicando aí, uma caçambinha de pé de guia aí, qualquer coisa, resolve aí essa situação, né, filho de Deus? Filho de Deus, é assim mesmo, né, pra ver se acaba lá, não passa por lá, não vê como é que tá ocupado, dá um jeitinho aí, fala com os meninos aí, filho, vê se dá certo, né, compadre, velho? Vê se dá certo aí, né, filho? É isso mesmo. Não sorri não, rapaz, não sorri não, porque a questão aqui de lógica, né, você vê esses... Cala a boca, menino velho, né? Pessoal que pede aí, né, compadre Valdério? Pessoal sabe aí do Corte da Cultura, dos outros programas que tem aqui na cidade, né? E a gente pede pra gente mostrar esses pontos, que às vezes é um ponto isolado aí no dentro da administração, que às vezes Valdério que é da infraestrutura aí, né, pessoal? Arrumar uma caçambinha de granito, uns negócios aí, e melhorar isso aí, né? Jogar um negócio pra tapar esse riacho aí, que realmente tá um andu danado, um fedor de macaco matado a tapa, né, compadre? E aí a gente agradece, né, compadre Valdério? Deve pra dar uma melhorada aí, não precisa nem a gente aborrecer o prefeito com um negócio desse aí, né? Dá pra ver se resolve essa situação aí, né, filho de Deus? Muito bem, a gente acredita que vai dar certo aí, né, filho de Deus? A gente acredita que vai dar certo aí, compadre Mussu, rei. Bora, Mussu, esse projeto pode dar certo aí, né, compadre? Atenção, Coité e região, uma novidade para atender a população. Borracharia móvel do nosso amigo Mussu. O telefone é o 075-991-64-2977. Discou chegou. Mussu agradece a preferência. Borracharia móvel. Discou chegou. Borracharia móvel. Uma ideia boa aí, né, velho do Forró Badal, velho chegou por cá, compadre Cardozinho tá lá mais que o compadre Ademir. Cardozinho tá lá, passou a tarde no lazer. Né, compadre, velho, tá lá, marca o compadre Ademir no Rosário, vendo a gente aí, né, compadre, aí no Rosário, compadre Regi, velho. Regi vai dar um velho feio da Goiçareira, mas é um caba bom, né, filho? Aí é feio, eu conheço. Quem conhece sou eu, de perto, quem é compadre Regi, aí eu que eu conheço. Aí é feio, eu conheço. Ali é menino de coisa, né, compadre? Aí é esses meninos de manequim de loja, né, compadre Dadal? Tem que falar mesmo pra ver se faz, né? O açude aí tem essas bocamas de rua aí, não precisa nem a gente tá falando, mas a gente preserva a nossa cidade e sabe que é uma questão de um cuidadozinho rapidinho, vai lá e dá para resolver aí, né, compadre Zé João? Tá vendo a gente aí, compadre Edivan Silva, tá vendo a gente aí muito bem, né, Edivan, velho? Genivaldo Silva, Vladimir, Jorge Uaro tava carreto, compadre Alberto Matheus, compadre Jaquinho, Noélio Moraes, tá vendo a gente aí? Vamos principiar com a cultura. A gente vai ter um bate-papo aqui hoje, pessoal, lá a gente tem umas matérias. A gente acabou de chegar de Sargadaia, uma festa de cultura lá, cultura das crianças, né? A gente resistiu um momentozinho lá e a gente, se Deus quiser, daqui a pouquinho vai mostrar a vocês, viu? Pega um copo d'água ali pra mim, por favor. Começou. Tu pode fazer esse favor pra mim, pegar um copo d'água pra mim? O camarada já tá com fastidio. Tô vendo seu castigo. Eu tô vendo seu castigo. Pelo amor de Deus, mano. O que é isso aí, filho? Tu sabe buscar um copo de água. O que é, filho? Assim passou o apetite da pessoa. Pelo amor de Deus, não toma aí, mano. Eu queria temperado, amor. No tempero. Eu queria temperado, mano. Tem que ter paciência, Se não tiver paciência, não vai não. Se não tiver paciência, morre bem novinho. Sim, filho de Deus. Dê água temperada dela. E que peste é isso que tu tá fazendo, José? Temperando. Tu me pediu o quê, filho de Deus? Eu pedi água temperada. Isso aqui é o quê? Diga o que é isso aqui. Aí tu dá tua mãe, isso aqui pra ela beber. Minha mãe não bebe água assim não, minha mãe bebe água normal.
Você que pediu água temperada. Ô filho da peste, quando eu falo água temperada, é água misturada, Josué. Dá isso aqui pra tu, mãe bebê. Ah, tá vendo que tu não faz nada? Ah, misturada com água gelada e natural. Aí, comadre, não pega ele não, né? Do passado. Que foi, filho do passado? Peraí, você vai cantar na estante aí, você mandou um alô aqui pra compadre Atelmo Brito, vendo a gente aí, tá ligado lá no nosso Coité Cultura, né, compadre Atelmo, Atelmo Brito, Miguel Danta, velho, filho da Gota Serena, velho, chegou, compadre Miguel. Ô, Miguel, tu tá bom, filho de Deus, tá bom, né, compadre, tá bom. Tá bom, não é da conta de ninguém, né, Miguel? É, Miguel, vamos sorrir que é pior chorar, Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? O programa hoje tá bagunçado, né, compadre? Tá bagunçado, né, compadre, mas é assim mesmo. Faz parte do ecossistema aí, né, filho? Faz parte do ecossistema. Compadre Rui, tu tá bonzinho, filho de Deus? Ô, compadre Rui, velho. Nossa Vitória, essa semana levou uma mantelada, né? Peguei minha camisa e botei fogo. Eu botei fogo, ainda queimei a cinza. Eu queimei a cinza porque, de qualquer jeito, eu não tô mais a fim de torcer pra sardinha, né? Eu vou torcer agora pra tubarão, nessa Gota Serena, né, compadre? Meus compadres, eu tô com 97 anos, eu bebo e fumo, só não tô chiqueirando mais. Compadre, a providência já foi tomada lá, né? O vídeo, eu conversei com o pessoal, com a Adélio, mostrou o vídeo ao prefeito, eu fiz o vídeo, como ele falei, mostrou, e o prefeito mandou executar lá, mandou o menino lá, ir lá averiguar como é que vai fazer, para executar, já tá na mão do cabo que faz a execução, né? Valdério é da parte de infraestrutura, mas tem o outro, eu esqueci o nome do outro engenheiro aí que vai estar por conta dele para tomar as providências aí e resolver a situação lá da lajinha, né? É justamente isso, a gente ainda agradece por a gente avisar essa situação aí, né, compadre, velho? O negócio melhora, né, compadre? Já vai, a gente, depois que fizer também, a gente vai lá e mostra, né, filho? A gente vai lá e mostra para poder dizer que tá a fim de mostrar as coisas, né? Não, filho de Deus, é assim mesmo. Dizia consigo, porventura, meu patrão, quer que eu volte à fazenda, com certeza é confusão. Ou ele reconheceu que me expulsou sem razão, aê. E foi chegar na fazenda, próximo ao cantar do galo, e o patrão tava acordado com desejo de abraçá-lo. Conheceu que era ele pelo rinchar do cavalo. Quando o cavalo rinchou, as vacas se levantaram. Bezerro tava cristado, logo se levantaram. Ei, vaquejada boa do Tupulelê. Compadre, vamos aqui ligeirinho pra gente mostrar aqui um trecho pra vocês. Como já tá ficando aqui o nosso semiárido. Depois a gente papoca pra Saguadá mostrar também lá um trechinho dos meninos sabidos, viu? Nós estamos vivendo no mundo velho de forró bodó com os menininhos sabidos da Água Serena. Eu tava lá vendo, eu tava lá em um evento, agora pela tarde, e a gente resistiu um momento bom lá. E velho, Coscobeu, velho. A gente resistiu lá um momento bom lá. As crianças de hoje tem umas professoras bacanas, professores, forma teatro, os meninos se alimentam direitinho, tudo bacana, os pais ajudam, a comunidade ajuda, a prefeitura contribui com todas as despesas, né? E a gente sente ciúme que no meu tempo só tinha um furunco num beijinho velho quando dava certo, quando mamãe tinha de agosto a setembro, e hoje não. A gente vai mostrar nesse tempo para vocês aí uma apresentação lá ligeirinho. Antes a gente vai mostrar aqui depois de o velho fazer o velho pulou no trem aqui, rapaz, do trem do forró, e foi parar no Pernambuco. Aí daqui a pouco a gente traz de volta, né? Não se mete em nosso amor, bora, velho! se mete em nossa curtição. Eu gosto dela, ela gosta de mim. Eu sou todo dela e é dela meu coração. A nossa briga é de meia intermedia, e de média pra tarde não tem briga não. Anoitecendo, a raiva vai se acabando, se acabando, se acabando. Nosso amor vai aumentando. Se acabando, se acabando, se acabando, se acabando, se acabando. O nosso amor vai aumentando. Se acabando, se acabando, se acabando, se acabando, se acabando. O nosso amor vai aumentando. A nossa briga é briguinha de amor. Se ela chora, chora por amor. Se ela me beija, beija por amor. Se me abraça, eu sinto seu calor.
A nossa briga é de manhã intermedia e de média pra tarde não tem briga não. Anoitecendo a raiva vai se acabando, se acabando, se acabando e o nosso amor vai aumentando. Se acabando, se acabando, se acabando, se acabando, se acabando e o nosso amor vai aumentando. Se acabando, se acabando, se acabando, se acabando, se acabando, o nosso amor vai aumentando. É o caçoado, velho! Vambora! Coração no bico! Puxa o fone do Lino. Comer, nego para Levi, velho, Levi, vamos papocar agora, vamos papocar aqui, vamos agora para mostrar como é que já tá ficando a nossa flora, né, rapaz, tá ficando triste o negócio, e a gente sempre tá trazendo uma coisinha aqui, uma novidade, uma coisa boa, outra coisa mais apirrinhada, na vida não é só de maravilha, né, vamos lá ligeirinho, depois a gente vai papocar lá pra Sagadalha, a gente chegou lá na estante, né, rapaz. Foi um moído retado lá, retado de bom, como dizia o velho do pandeiro, né, compadre Miguel Dantas? Vamos papocar aqui, bora mostrar pra vocês como é que tá a situação já do nosso semiárido, já começa a se sentir um pouquinho, né, gente? Apesar de agosto foi um mesinho mais reluzente, nem quente nem frio, né, com relação ao sol, mas a estiagem já vai chegando, já vai dar pra gente ir mostrando aí como já tá ficando os campos que era verde, ficando meio coisado, né, Vidi? Bora! Eu tô voando, tem alguém que tá se incomodando. O toque explode do meu paredão tocando, o coração dela quase parando. Zum, zum, zum. Eu tô voando, tem alguém que tá se incomodando. O toque explode do meu paredão tocando, o coração dela quase parando. Pois é, meus amigos que assistem Coité Cultura, passando aqui nessa fazenda. Já me chamou a atenção que a gente já percebe já a estiagem já se aproxima, né? A estiagem já se aproxima e a gente já percebe o capinho perdendo a sua cor verde e já ficando aquela triste cor, né? Identificado com a seca. Faz parte do nosso ecossistema, a terra é assim e a gente resiste aqui só pra gente conviver com isso, entender. Desde pouco tempo, né, gente? Até que nós tivemos um mês de agosto, né? Bacana, não foi um mês seco. Teve ainda pancada de chuva, teve dias de chuvas, né? Valeu, Alessandra Matos, aí no Som Rock, vendo a gente, viu? Daqui a pouquinho nós pilhamos aí melhor, viu, Vididinho? Bora ver aí a seca tá começando a descarabuchar, né? Não foi seco como é costuma ser. E aí a gente já tá vendo aqui a questão já do tempo, do momento, né? Agosto, setembro, começa a secar, outubro, né? Que é pra poder vir as trovoadas, correto? Vir as trovoadas.
E a gente já percebe aqui, já começa a sentir o peso aí do momento seco, né, da estiagem chamada. Aí a terra já corresponde a essa situação, correto? E a gente só resiste isso mesmo para poder comentar no assunto e falar, e nós não temos jeito a dar. A vida é assim, o ecossistema. O nosso ecossistema é isso aí, né, pessoal? Essa é a realidade, vai perdendo aí o colorido, vai tirando a beleza do verde, mas eu costumo analisar a situação da vida, que Deus fez o homem e se arrependeu de ter feito, e depois do pecado vem essas coisas ruins. É natural que a gente estamos convivendo com essa situação, mas é as coisas ruins que é tempestade, que é chuva demais em momentos, né? Chuva demais, outra hora é seca, outra hora é vento, outra hora é calor, né? É desse jeito aí. A gente, o ser humano, ele nunca aprende a entender a realidade. E se a gente for analisar no nosso dia a dia, a cada dia a gente vai se desfazendo, envelhecendo, saindo tudo do lugar, ficando desmantelado e caminhando para o fim da vida do homem. Tudo isso foi o arrependimento de Deus e todas essas coisas que acontecem na terra, que aí está para a gente analisar que foi o arrependimento de Deus ter feito o homem. E aí por isso acontece, depois do pecado acontecem essas coisas, morte, a dor, a fome, né, a miséria. Tem momentos de prazer também, mas a angústia é grande. É justamente isso, né? A gente relata essa situação, mas essa é a verdade, né, pessoal? Se fosse o arrependimento de Deus com o homem, a gente não viveria essa tribulação, né? Nós ainda estamos vivendo num ambiente bom, nossos semiáridos aqui. Nós temos esses momentos de seca, de chuva, mas não chega a ceifar vidas. Mas na boa parte do mundo aí, as tempestades, os rios, mata muita gente, destrói muita casa, muitas famílias. A gente aqui nós somos privilegiados, Deus ainda tem a misericórdia do nosso povo. E aqui tá, gente, tá secando, e os fazendeiros começam a ficar triste, um pouco triste, porque vai ficando aí os pastos secos, é momento de se lamentar um pouco, porque vai ficando dificultoso, né, como diz vovô. E é isso aí, a gente resistindo só para começar a entender como é que é a vegetação, nossa realidade, correto? Já começa a ficar a diferença, pessoal, no lugar que está verde, né, que está aqui debaixo de um pé de árvore, estava assim há poucos dias, né? Mas já vai perdendo seu colorado, que a gente relata. E eu costumo dizer, para fechar o papo, costumo dizer que Deus era para ter logo, na verdade, não deixado crescer, ter crescido a descendência de Caim. Caim, nós temos aí descendente de Caim no mundo. Por conta disso, a gente tem pagado o preço, as pessoas que não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o que Adão fez lá. Eu não tenho nada a ver com a desobediência de Adão mais Eva, mas a gente paga o preço por isso. E é isso aí, é um bate-papo só para a gente entender que os fazendeiros começam a ficar um pouco tristes, mas já está acostumado, tem que entender que a vida é assim. E a gente não tem para onde ir, é esperar aí o tempo de Deus, está no controle dele. O homem aprendeu tantas as coisas na vida, fazer tanta coisa, mas não consegue fazer chover, correto? Não consegue fazer chover. Então, essa é a realidade e está aí nua e crua. Mas mesmo assim o nosso campo ainda é bonito, dependente de seca ou de verde, né? Coisa bacana, é bonito de ver assim mesmo. Coitecultura é isso aí, pessoal. Só um relatozinho, um pequeno relato para a gente ver. Aqui esse dia de sol, hoje é dia 29, olha o céu como tá bonito. Finalzinho de agosto, tá entregando aí a setembro já, com cara de estiagem realmente, mas ninguém sabe. Tá no comando do Criador aí, né?
Mas a previsão é essa mesmo, de começar a estiar, secar as coisas e a gente se preparar para isso aí. Beleza? Vamos embora! E tal o pessoal que aguenta tempo ruim, né? É os mandacaru. Eles já estão acostumados aí com essa pataquada do nosso clima. Beleza? Pois é, pessoal do Coité Cultura. É um pequeno relato, eu passando aqui, vindo de outra labuta e comecei a perceber. E a gente vai registrando aqui só pra gente ficar na ativa aí, né? São os relatos, são só analisação do nosso clima. É isso aí, né, gente? É isso aí. Eu tô voando, tem alguém que tá se incomodando. O toque explode do meu paredão tocando, o coração dela quase parando. Zum, zum, zum. Eu tô voando, tem alguém que tá se incomodando. O toque explode do meu paredão tocando, o coração dela quase parando. Vai doer, no teu histórico pra tu não sofrer. Muito bem, compadre aí, comadre Alessandra Massa, lembrança com o Patico aí, os meninos do Preá, os menininhos do Preá no São Roque aí vendo a gente, Jorge Juarez vendo a gente, compadre Abina em São Paulo, Coscomeu, Miudinho velho, Gota Serena velho, aí eu conheço de perto. Aí é feio, eu conheço. Feio um aço, vá dizer isso a dona Luísa que ela ali mete no facão, seu besta fera, né, compadre? Dizer que o compadre Miudinho é feio, né, compadre? Como é que é feio um menino desse? Não tem como. Tá bom. No bebedor, meu chapéu caiu, meu amor manhou, meu bebê, no bebedor, meu chapéu caiu, meu amor manhou, menina me dá um beijo, eu não quero no pescoço, quero na boca da mamãe, quero daqui no penhoço, Cabo roxo, Gabriel, de toda a nação, Gabriel, retira meu coração, Gabriel. Meu chapéu caiu, meu amor apanhou, alegria eu não tenho, tu chega comigo mora, quando eu tiver alegria, jogo a tristeza fora, amanhã logo cedinho, pega a mula, vou embora, quem tiver errado comunga, quem saudade chora, Piriripi, é filho do Coscomeu, né, compadre? Gabiraba, véio, aí é os forrozeiros. Miudinho, velho, tá aí na Tiririca, vendo a gente, já começou a fazer o seu programa. O Forró Repente já organizou as coisas e tá lá, né, compadre Miudinho, tocando a vida pra frente, não pode desistir nunca. Tudo adianta no tempo certo, né? Nós vamos adiantar o nosso lado, vamos daqui a pouquinho papocar pra Saguadária lá, ver a nossa apresentação. Nossa não, a gente tivemos lá presente e resistimos um momento lá, a gente fica assim, compadre Alberto, é impressionante como ver os meninos de hoje, as crianças que não adianta, o futuro do mundo é escola, é educação. Se não, o município que não tiver uma boa educação, essa sociedade, decidir esse ambiente, atrapalha, porque é o futuro de um país, é através da educação. A gente vê nas escolas, né? A gente presenciou lá, daqui a pouquinho mostrar para vocês lá uma apresentação na Decosal em Salgadara, né? A gente resiste a tudo, né? Aqui foi na onda, na cabana de Galego, foi isso aqui? A cultura, foi, compadre? Foi.
dessa feira aqui de animais na sexta-feira aqui em Coité. Então vem pessoas de Capela, vai Valente, Retiro, tem pessoas de aqui de Serrinha, Santa Bárbara, enfim, vários Riachão. E aí tem esse curral aqui que tem o apoio de Zé Mário com os amigos aqui. Vocês estão vendo aí? É pro pessoal ficar por dentro desse assunto aqui, do nosso Coité Cultura ao vivo aí pra vocês, viu? Bom, pessoal, aqui tô com mais um testemunha dessa feirinha de animais, que ele também é criador, cabrinos e ovinos, e tá aqui desde que Marcelo tomou posse. O parque foi reaberto aqui, você mais Zé Mário, e aqui é uma feira boa de hoje, né, Dioguinho? Muito movimento. Agora, já que eu tô achando a oportunidade de conversar, estamos precisando de mais um apoiozinho aqui. Um apoio, sobre o quê? Sobre fazer um quiosquezinho, fazer um movimento pro povo. Certo. Tem aquela casa ali, é da DAB. E você tá vendo o movimento que tem aqui? Movimento feira bom. Assim, bom tudo, né, Diego? Tem feira aqui que tem 400, 500, 600 gado aqui. Da região toda, né, Diego? Toda aqui. Dá pra lembrar a cidade aqui perto dela? Capela, Nova Fábio, Valente. Fora, tudo quanto é canto aí, da região toda. E eu vejo que você, mas Zé Mário, tá sempre aqui, né? Sempre, toda feira nós estamos aqui. Gosta, né, Dioguinho? Fazendo o que gosta. E outra coisa, na verdade, antes de Marcelo tomar posse, aqui estava desativado. Estava desativado, estava abandonado aí. Aí Zé Mário voltou, Marcelo deu esse apoio aqui. Então a reivindicação aqui agora é um quiosque. Um quiosque, estamos pedindo. Ele me prometeu e até hoje não. Pronto, alô Marcelo, prefeito, Febrento, velho. O pessoal do gado aqui tá pedindo um quiosque pra fazer um forrozinho. Ele me prometeu aí na exposição, ia fazer, eu tô esperando, tô aguardando. Muito bem aí, Cava Véi. É isso aí, pessoal. Valeu, é isso que a gente estamos vendo aqui, ó. Um abraço, Marcelo. Vamos mostrando pra vocês aqui. Aqui a gente. É uma feira, gente. Que acontece aqui nas sexta-feiras. O movimento é bacana, viu? Os criadores vêm pra aqui, os vendedores, os negociantes. Aqui estamos vendo com o Padre Nélio aí, que é mais um também. Bom dia, Nélio. Tudo bom? Como é que tá a feirinha hoje aqui, Nélio? Tá tudo bem, graças a Deus. É uma feirinha boa, né, Nélio? Pra quem compra e vende? Muito gato pra vender. Muito gato. Falta comprador, como é que tá? Mais ou menos. Pois é, você mostrar aqui pro pessoal aqui. Pois é, pessoal. Eu tô vindo aqui mais uma vez visitar aqui o Parque de Exposição. Hoje é de feira livre de Coité. E essa feirinha aqui é uma feira de grande importância para o pequeno e grande criador, né, Zé Mário? Com certeza, Ninho. Hoje aqui o parque se tornou referência na região. E a gente abraça todo mundo que chega aqui, graças a Deus, todo mundo faz seus negócios aqui. E hoje a gente vê cada dia mais o parque se desenvolvendo e crescendo. E mais gente de fora chegando para comprar e também para vender. Lembrando que Zé Mário, você é o quê? Coordenador aqui do parque. Coordenador. Depois da posse de Marcelo, a gente tem que falar a verdade aqui, né, Zé Mário? Antes estava desativado o parque, não estava? Com a compra de gado, essa questão. Não existia assim não uma forma de organização como é hoje. Sim, sim. Hoje o próprio criador aqui, o próprio pessoal que negocia, eles reconhecem o trabalho depois do governo de Marcelo, o parque é outro parque. É outro parque, né? Zé Mário, você pode só me dar uma dica mais aqui, me falar um pouquinho dessas raças de animal aqui, Zé Mário? Porque tem muita gente que cria aqui, ó, que aqui tem animal de diversas idades, né, Zé Mário? Aqui, bora aqui pertinho, só para. Tem animal de diversas idades aqui. E qual são mais procurados aqui, a raça de gado, Zé Mário? O mais procurado para o criador é o Nelório. O Nelório? É o famoso, né? Porém, ele chega a um preço mais caro, então o gado mestiço, aí também com um preço melhor, aí muita gente vai no mestiço. No mestiço. Hoje, o Zé Mário, o Nelório, ele é mais propício para a região, ou ele é mais... Como é que é? O Nelório é aquele ali, aquele branco? Os brancos aqui não são Deixa eu mostrar um pouquinho lá, bora lá, mas eu... Não são puros, mas tem muito sangue de Nelório. Sim, sim. Então o mais procurado é o Nelório. Esse aqui é o que, né, Zé Mário? Esse aí? São mestiços Nelório, eles vêm com Nelório, é um gado já arrumado, pequeno, sim, mas que tem uma grande aceitação no mercado hoje. Certo. Esse aqui também é a mesma raça. Mesma raça. Aqui já é um gado que já vai praticamente para confinamento, é um gado confinamento, maior. Explica pro pessoal aí que não entende o que é confinamento. O Nelório já vai para... Ele vai ficar num espaço onde vai ser dada alimentação a ele, fica preso. Para engordar. Para engorda, então é um gado mais apropriado para confinamento. Aqui, Zé Mário, você que entende melhor que eu, aqui tem o quê? Tem um ano e meio um animal desse? Tem 1 ano e meio, batendo 2 anos aí já. 2 anos, né, Zé Mário? Aí daqui, se for pro confinamento, aí daqui a 1 ano já tá no abate, né? Não vai 1 ano mais não. Vai não, Zé Mário? E Aí há pouco tempo aí vai pro abate. Pronto, Zé Mário, é isso aí. Então, Zé Mário, pra gente fechar o papo aqui com você,
A gente percebe que essa feirinha aqui, conversei com o pessoal de Capela ali. É criador e comerciante também. Como é que- Comercializa aqui. Sim. Sou de Serrinha, cidade Sim. vizinha. Cheguei aqui em Coité, fui bem abraçado por essa galera aqui. Esse Zé Mário, fedendo, é. e todos os amigos aqui do campo aqui. E essa feirinha aqui é top, né, Zé? Top demais da galáxia. Pra Não você- é à toa que toda sexta-feira a gente tá aqui. Isso é importante para a economia, né, do criador aqui. Com certeza. Fica bom para o criador, para o comerciante, para todo mundo gira, né? O pessoal aí dos caminhões que trabalha, faz frete. O ambiente recebe. Gera economia na cidade e na região É. toda. E esse Zé Mário vem aqui é o Coscovil, né? Acaba velho testado. Valeu, valeu. Começou aqui quando era o curral de arame. Cadê ele? Bora chamar ele. Eu comecei ali em Robério. Aí fizemos um curral. Em que ano, o senhor lembra? Foi quando entrou o real. 94. Hã? Mais ou menos 94. Foi quando entrou o real, aí dali, depois ele disse que queria passar, nós fizemos um curral ali, eu e o pai dos Oreia. Esses meninos ali, fizemos um curralzinho de coisa, e eu trazia o gado de Onápolis, eu ia buscar, trazia 2 carradas, tudo bezerro pintado, tudo. Chegava às 10 horas não tinha nenhum, vendia tudo. Então aqui não existia esse curral aqui. Aqui não existia o curral não. Não existiu, Aí fizeram o curral aqui. É. Aí esse curral já quebrou, ele já reformou. Zé Mário entendeu? reformou aí com a nova já gestão. tem um bom de ano. É. E agora nós estamos tudo abastecido, porque tem curral, tem água, tem sombra. Tem atendimento legal. Gente legal demais para fazer. E a feira aqui é boa, compadre? Bom demais, a feira é boa demais. Vem referência da região todinha, né, pra Vem aqui? um monte de gente, vendeu um monte de gado aí, ó. A gente sempre compra, vende. O macho, o bezerro macho, só quer bezerro Nelore, bom, bonito. É, né? Porque a fêmea na nossa região acabou a prática, Mário, foi? Se for feio, não quer. Não, a fêmea. A fêmea vende também, mas vende mais. Valeu, bom, obrigado, caba velho. A gente vende tudo. Muito bem. Vende tudo. Pois é, pessoal, a feira aqui ela é uma feira bastante movimentada. Tem muita gente da região que não sabe da existência aqui, dessa movimentação. Aqui movimenta a compra e venda de animais aqui, do gado do Nelore. E aí, bom dia, compadre. Bom dia. Como é que tá o movimento aí, rapaz? Estamos aqui lutando. A gente está mostrando aqui para Coité região um programa ao vivo e muita gente do nosso município não sabe da existência dessa feira livre aqui de animais, de compras e vendas. Como é que você vê essa feira aqui aí de importância aqui pra gente? É uma grande importância para todos nós, né? É. A gente aqui lutando, mostrando o gado, vendendo, negociando, todo mundo vende um pouquinho. Todo mundo negocia e aí isso gera uma economia, até vamos dizer, incentiva o pequeno criador. Isso. Porque na verdade o grande mesmo vai pra longe, né? Vai pra longe, compra a carrada fechada. Aqui o pequeno que compra. 5, 6, 1, 2, 10, 15, 20. Tem muito tempo que você vem aqui nessa feira de Coité, essa feirinha aqui? Eu sou daqui mesmo, mas já tem uns 15 anos que negocio por aqui. Muito bem, valeu aí. E aí, tudo bom, né, Nélio? Nélio sempre tá aqui também vendendo, comprando, né, Nélio? Sempre acompanhando os amigos aqui. Acompanhando. Cria também, né, Nélio? Cria um pouquinho. Pra entreter um pouco a vida, né? É isso aí, porque, Nélio, na região da gente, a questão... Acontece tanta coisa dentro do município e as pessoas às vezes não sabem. E a gente procura divulgar como um programa de cultura, tudo que é ligado a essas coisas da roça, da nossa região, eu gosto de estar mostrando. Feria aqui é boa. Boa, né? Boa daqui. Pois é, a gente pegou o pessoal ali de Capela, de Valente, de Serrinha. Toda a região toda. Toda a região toda corre pra aqui, é muito bom, né? Valeu, Panélio. O apoio de todo mundo. Muito bem, Cava Velho. Vamos sair seguindo aqui, pessoal. Esse é o bate-papo aqui pra vocês aí que vê como é que é a vantagem aqui dessa feirinha livre. Você gosta de vir aqui na feirinha de animais? Dá uma olhada. Dá uma olhadinha, né, Neivar? A gente que foi criado na região gosta de ver, né? Pelo menos a gente não tem dinheiro pra comprar, mas a gente tem o prazer de ver. Mas você tem uma rocinha, você cria, não cria, né? Crio. É. Isso aqui, Landualdo, a gente tava mostrando pro pessoal que nos assiste, é o seguinte. Muitas pessoas da região não sabem da existência dessa feira aqui. É verdade. Tem muita gente que no município da gente é grande e não sabe desse movimento tão bacana que é aqui para o pequeno criador, né, Landualdo? Com certeza. O pequeno criador hoje está um pouco, às vezes até revoltado, né? Porque não querendo criar mais. Não acha mais, quando cria um boi, não acha quem abate mais. Né? Quando acha quem compra, às vezes quer dar o troco no carro, quer passar rasteira no carro. Porque na verdade o criador grande já leva diretamente para uma abatedora, leva o caminhão fechado. Já leva, vem direto para exportação, para tudo. E aqui você pode, numa feirinha dessa, você pode trazer para vender aleatório, 1 ou 2 por cabeça, não pode? Exato, a gente pode vender aqui e a gente, quem quiser daqui em diante, ele faz esse espaço. Pois é. É mais difícil, tá mais difícil. Para o pequeno criador está ficando mais difícil ainda. E outra coisa, Landualdo, aqui a gente falando aqui com os meninos, antes da posse de Marcelo aqui, isso aqui estava desativado, estava sem um apoio público.
Porque você sabe, Andoalo, que não é questão de paixão política, mas a gente sabe que sem o apoio político as coisas não acontecem no município. Com certeza. Não é isso? Não, hoje a política tem que ter em tudo. Às vezes tem gente que não gosta de política, mas não tem jeito. Não tem jeito. A política está envolvida, no ser humano. Como é que isso aqui ficou fechado? Ó, pessoal que nos assiste aqui, ó. Ó o ângulo disso aqui, que aqui é só curral de animais, que de compras e venda de animais aqui, ó. Aqui, tá aqui, ó, a prefeitura dá manutenção, tem funcionário aqui dentro dando manutenção, tem Zé Mário aqui que passa aqui a semana aqui e quando chega dia de hoje aqui tá se doando para receber as pessoas. É o poder público, né, Nandolo? Muito bem, Nandolo? Muito bem, obrigado, Neu. Vamos embora, é isso aí, gente. A propaganda é a alma do negócio. A gente estamos aqui mostrando pro nosso povo aqui. Se tiver seu gado para comprar e vender, negociar, vem aqui em Coité, rapaz. Aqui você é bem recebido. Traz seus animais para negociar, comprar ou vender. Dê um pulinho aqui, filho de Coisa Cabelo. Toda final de semana, às sexta-feira, tem feira livre aqui, feira de animais, e o movimento é bom aqui, viu, gente? Agora o que está precisando aqui, o pessoal já reivindicou ao prefeito, é um quiosque, para ter um forrozinho aqui. O pessoal brincar aqui, né? E aqui, isso aqui é uma área também de lazer, mas foi prometido aí pelo prefeito. Aqui tem aí o bate-papo aí com os amigos. E a gente fechando esse papo com vocês aí. Zé Mário ali servindo cafezinho, o pessoal, é um coscobeu. É isso aí, pessoal. A promessa foi pedida, Dioguinho pediu ao prefeito, que é para fazer um quiosque aqui nessa área aqui pro pessoal do gado aqui, né? É isso aí. Muito bem, Coiteco do... Pois é, meus amigos, fechando o papo aqui da compras e venda de animais, aqui nós temos os grandes amigos do gado aqui, que está se reunindo aqui nesse pequeno quiosque. Aqui estão os amigos que compras e vendem do animais, estão aqui batendo os papos, vendendo e comprando seus animais aqui no Parque de Exposições. Isso é de importância, tem que ter esse ambiente saudável aqui para o povo, seu momento também do criador poder vender e comprar. Muito bem, pessoal, Coité Cultura é isso aí, trazendo essas notícias para o pessoal que muitas vezes não sabe da existência dessa feira livre aqui, feira de animais. Toda sexta-feira você pode descambar para cá. Você que não veio aqui ainda, pode procurar Zé Mário, nosso amigo Zé Mário, que ele vai atender a você aqui. Tem curral aí, para ele conseguir para você um espaço aí, você entrar na nossa feira aí. Vende só uma reis ou duas, vende? Vende uma, vende duas, vende 100, vende o que trazer. Porque o criador que cria fazendeiros grandes não traz o gado para aqui, né, Liga? Velha. Direita, pessoa amiga de todo mundo. Ele vem não é pro trabalho, ele vem pro amor ao trabalho que ele faz. Valeu, Liga, obrigado. Um abraço e um bom dia. Obrigado aí. Pois é, pessoal, aqui tá o Curral do Liga aqui, um dos mais antigos. E é isso aí, gente, ó. É um bate-papo para vocês que é criador, poder vir aqui, ó. Coité, hoje tá no ranking aí de compras e venda de animais, e a gente vai mostrando para vocês aí, viu? Mano, pra gente fechar o papo aqui, eu agradeço a você pelo bate-papo, você sempre me recebe bem aqui. E você apresenta a galera aqui dessa feira. Faça seus agradecimentos aí, Zé Mário. Quem merece ser agradecido aqui nesse apoio aqui na Feirinha dos Animais, no Parque de Exposição? Rapaz, eu vou te contar do início, quando eu cheguei aqui, no primeiro dia que Marcelo assumiu. Renato disse, Zé, vai pro parque, tu me conta daquilo lá. Eu cheguei aqui, tava um matagal aqui dentro mesmo. Abandonado, né, Zé? Comecei arrumando tudo e tal, então me deram essa oportunidade de mostrar o meu trabalho aqui. Eu tenho que agradecer hoje a Renato, agradecer a Marcela por ter me colocado aqui para poder transmitir a alegria de hoje, eles que vêm comprar e que vêm vender aqui nesse parque. É a satisfação de todos que estão aqui presentes, sabe disso, sabe do nosso trabalho aqui, que aqui é uma equipe, não faz só. Quero agradecer a cada um que contribui sempre com isso aqui, como Dioguinho. Dioguinho é um soldado aqui dentro. É verdade. Não é funcionário, mas é um cara que abraça isso aqui também. Então, e agradecer aqui a todas as pessoas que colocam seus animais aqui para vender, os que compram, que faz parte do desenvolvimento e do sucesso desse parque. Obrigado, Zé Mário. Levando seu gado, doido encantado, já velho, cansado, ferrado, marcado, o seu coração. Bugindo seu gado no pé do dourão, um grito de sorte, um aboio de morte, explode a boiada do seu coração. Quando a porteira se abriu, a porteira se abriu, o boi foi embora, viu, compadre Gil? Ô Gil, Coscobeio, o compadre Jaime chegou por cá, Roberto Cardoso tá aí, né?
no povoado de Orolândia, na Bahia. Orolândia, um aço, tá no Rosário. Aí, mas Cardozinho, né, compadre Demi, velho. Ei, Demi, feio da gota serena, né, compadre, velho? Ele disse que é bonito, não foi? Aí é feio, eu conheço. Quem conhece sou eu, meu amigo. De perto é que é triste. Aí é feio, eu conheço. Ei, Demi, velho. Sai do pé de Cardoso, que Cardoso é solteiro, não tem futuro, Demi. Né, compadre Jaime? Zé Pinto, vem aí, Zé Inácio. Aí no Rosário, vem na rede aí, compadre Zé da Rede. Ô, Coscobeio, vamos adiantar aqui com o padre Roberto Cardoso, aqui com o padre Jaime, tá lá em Salvador. Ivonete Santos, irmã do velho de Forrobadó, tá lá amarragendo também, Terra Nova, vendo a gente aí, né, compadre? Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Jesus de boca quente, né, compadre? Mildinho tá aí com a Luísa aí, com a Luísa aí na Formiguinha, como é o nome da fazenda? Eita, desgriça, esqueci o nome da fazenda de Mildinho, né? Tiririca, né? Tiririca, nome Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Que nome de fazenda feia do Coscobeio, né, compadre Roberto? O padre Roberto da Goiabeira vem na gente aqui. Jorge Juarez tá em Feira de Santana. O padre quem é aqui? Zé Albino, velho, tá em São Paulo matando a saudade, assistindo aí nossa região, né, Zé Albino? Tá em São Paulo, vem na rede, no pé do programa Goiás Cultura. Alessandra Matos tá aí no senhor São Roque, a esposa do Patico, os meninos do Preazinho, né, compadre, velho? Tá vendo a gente? Obrigado pela audiência, compadre Roberto. Levi Cedrais, aqui no centro da cidade. Neuza Santana na Goiabeira, né, compadre? Obrigado, Neuza Santana. Compadre Edivaldo Araújo, aí da Record Pneus, aqui na Rua Duque de Caxias, vendo a gente, muito obrigado. Jaquinho, Gota Serena, velho, aí perto do ginásio de esporte, dando atenção pro nosso Coité Cultura, a gente agradece, Ana Almeida. Compadre Atelmo Brito, vendo a gente também aqui. Miguel Dantas, aí no Peba de pai, de Peba de mãe, Sargadaia, né, compadre, velho? Tá aí gostando do programa, ele gosta de um sambinha, gosta da cultura, né, Miguel Dantas? Obrigado pela audiência. Compadre Rui tá em Salvador, depois do negócio do Vitória, não sei a situação, qual é o sentido, né, que o Rui tá andando, né, Videu? Cardozinho tá aqui, mas com o compadre Demi, vendo a gente aí, obrigado. Compadre Devan Silva, que é de Santa Rosa, tá aqui no centro da cidade, né, Zé João, aí nas Teofilândia, Zé João Oliveira, Genivaldo Silva, o velho do Forrobadó, tá aí na Rádio Sabia FM, mas tá lá nos assistindo. Compadre Vladimir Cunha, Gota Serena, velho, tá aí depois do Projeção, vendo a gente aí, Jorge Juarez, já falei, Alberto da Goiabeira, e compadre Noélio Moraes, tá aí na Jiboia de Retirolândia. Eita, furuco, velho, né, compadre? É desse jeito mesmo. Bora pra Sagadaia agora, mostrar lá a participação lá, que a gente pegou os meninos lá inteligentes, danado, né? Não são bem. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar lá, pessoal. Que coisa boa, né, compadre? O que é isso aqui, filho de Deus? Ao vivo. O compadre Rui, o Jaime sumiu, o compadre Reginaldo sumiu. Verônica, me sinto tão só quando não estás junto a mim. Verônica, eu quero dizer que te amo tanto que não posso mais, que te quero tanto, amor. Quero teus olhos olhar, quero tua boca beijar. Verônica, me sinto tão só quando não estás junto a mim. Eu quero dizer que te amo tanto que não posso mais, que quero tanto, amor. Quero teus olhos olhar, quero
Ah, Verônica, pros infernos, véi, Verônica. Ô, Verônica, compadre Gil tem uma Verônica, né, compadre Gil? Gil Lima tá com uma Verônica aí, né? Foi mole beijar e mamãe teve 11 filhos. Compadre Gil Lima, boa noite, compadre Gil Lima tá feliz, Graças a Deus. Achou o amor da vida dele. Seu compadre, agora tô numa felicidade. Eu agora tô flutuando, fazendo aqueles passarinhos quando empena. E pega o primeiro voo. Não sabe onde é que vai sentar, mas que vai voar, vai, né? João Paulo Carneiro Ramos Palini, não adianta fazer. Pera aí, filho da peste, não sobe não, aí. Esse celular velho peba, né, pai? Eu tenho aqui um G4. O pessoal fala que tem aí, não sei o que lá, aí. Esqueci o nome aí de um famoso aí, não sei nem o nome mais, né, compadre? Compadre João Paulo Carneiro Ramos está ali lá na cidade onde ele mora, que eu não sei onde é, dizendo que não adianta fazer plástica, pintar cabelo, usar box, né, box no cabelo, não vai responder às restauração, porque o homem nasce, cresce, né, envelhece, morre e vai pro Coscobel. É exatamente isso que eu estou falando. Né, João, velho, é triste, mas é verdade. A gente tira da cabeça, mas Jesus se arrependeu de ter feito o homem, aqueles furuncos desse homem lá no início, né? E aí vem Abel, Caim desgraça com Abel, era para ter acabado com Caim logo lá, para não vir essa descendência para cá, e a gente paga o preço, que a gente vai vendo umas pessoinhas novas, né, rapaz? Vou tirar aqui o áudio aí, ó, vendo umas menininhas assim, toda plumeadinha assim, todo polidinho, tudo no seu devido lugar, né? Parece um anjinho, um escapulindo do céu. Que coisa bacana, né, Gabajari? Mas na verdade é só uma ilusão. Daí a pouco começa o sol passando por cima e o tempo, e vai levando e vai desmantelando, comadre Neuza. Não é de sorrir não, comadre Neuza, não pode sorrir não. Se a gente sorrir, a gente morre do tempo, né? Mas fazer o quê, compadre? Fazer o quê? É a vida que é assim, né? Quando não estás junto a mim, Verônica, eu quero dizer que te amo tanto que não posso mais. Não, deixa isso pra lá. Eu também já tô me dando triste. Tem hora que eu acordo de noite e me assusto com eu mesmo. Tem hora que eu vou na geladeira beber uma água boca da noite. Não boca da noite não. Não sei porque que a gente só acorda. Acaba quando é novo, nem acordado de noite acorda. O sono é flutuante. Só sonha com coisa boa, só sonha com bacanagem. O cara quando vai envelhecendo é tribulação, é caindo de pé de pau, é moto atropelando, é a dentadura caindo da boca. Rapaz, é um negócio. Vai ter pros Coscobel, né, compadre, velho? Ô, João Paulo, né? Tu mora em Feira de Santana, né? A princesa do sertão, cidade mais preciosa do norte-nordeste. Essa desgrisa, rapaz. Daí pro Coscobel não facilita, não, compadre. Tu tá encambulado com o que aí, filho de Deus? Queira, você queira. Eu não quero nem saber disso, né, compadre Jorge? Compadre João Paulo, velho, eu morei em feira aí, numas pataquadas aí, no Tomba, Ave Maria, Cidade Nova, esses meios de mundo aí. Tomba e Cidade Nova atravessa a cidade, atravessa a feira, né? Daí pros infernos, dizia vovô quando ia em feira, ia dizer eu vou porque eu não tenho jeito, porque daí pros infernos não é longe não. Qualquer lugar que sair aí, eita, a Feira de Santana da gota sereia, né, compadre, velho? Mas tem que respeitar a história de feira, né? É o mecanismo da Bahia, tá em feira aí, esse cotovelo aí. Quem vem de todo o norte, nordeste, quem vem do sul do país, do oeste, tem que passar por aí, né? Então deixa pra lá, deixa esse furunco pra lá, né, Zacarias? Cidade bonita é a cidade dos outros. A minha eu acho feia, mas aqui é bonita, ó. Onde é que Zacarias tá aí? Valeu, Coscobel, aquele abraço e a todos os ouvintes do Coité Cultura. Sim, rapaz, que foi, Zacarias? Bora, mostra aí a cidade bonita aí. Aí, Bahia também, né? Bora, Ninho Santana, Juazeiro. Juazeiro da Bahia. O progresso corre.
bastante em construção aqui, rapaz. O Juazeiro tá cheio de construção. Deve ser vias de acesso que vão criar, né? Pá, Zacarias tá dizendo que mora em Feira de Santana, mas ele quer voltar para o seu sertão rei, né, Zacarias? Zacarias vai para São Domingo ou para Gavião? Olha a ponte aí, a velha ponte, né, pai? Velha ponte aí. Eu tive nessa ponte aí, fui fazer uma matéria aí, começou a sacudir, eu disse que quem vai ficar aqui é o furunco, não eu. Mas eu resisti aí, tive coragem de ficar aí nessa ponte aí. Foi aí, nesse... Aí, ó. Ali fica sentido a barragem de Sobradinho. Sim. Aqui já é o estado de Petrolina. Passou Petrolina. E nesse modelo, vamos passar a ponte do Rio São Francisco. Vamos voltar pro nosso estado de origem, Bahia. Pera aí, compadre, se eu te mostrar aqui, viu, Jaime? Compadre Zé Pinto velho, Zé Pinto velho, Coisa Serena velho. E compadre Jaime, compadre Zacarias, eu tive aí nesse furunco aí, ó. E hoje aqui serve só de história aqui, pra vocês verem, né? Olha. E aqui tá o outro lado aqui, ó. É o lado do Só Se Põe aqui. É muita água, é muita coisa. Os amigos do Coité Cultura, estamos aqui na ponte mais velha, né? Que fazia esse encadeamento de Juazeiro e Petrolina, né? Eu mostrei pra vocês aí. E aqui está a parte mais resistente e mais antiga. E essa ponte aqui, onde subir aqui pro metrô. O metrô o quê, rapaz? Um vapor passava, gostoso, vai ver. E é esse mar de água que vocês estão vendo aí. Então a gente está passando por aqui hoje, 25 de dezembro de 2022. Dá medo aqui, quando os caminhões passam, as carretas, ó, fica falando aqui, dá medo você sair daqui, já demorou demais. Então mostrando pra vocês aqui a beleza que é esse aqui, os dois estados que se dividem aqui, uma cidade agrícola da outra. Muito bem, Juazeiro e Petrolina, Coité Cultura aqui ao vivo. Eu tô até com medo de demorar mais aqui. Essa Patagola aqui, os carros estão passando aqui, esse fundo está estremecendo. Mas é muita água, é gostoso de ver, né? A gente estamos aqui, estamos no meado que pertence a Petrolina. Vamos caminhar um pouquinho ali para Juazeiro. Agora a gente não entende como é que Petrolina tem aquelas casinhas tão bonitinhas ali, e as daqui não cresceu, de Juazeiro, né? Juazeiro, Petrolina, São Francisco, uma imensidão. Esse rio que é o pai dos esportes do nordestino aqui, que sai lá de Minas Gerais, de Goiás, sai rasgando lá pra cá, passa pela Bahia, vem aqui, vai se pegar aí através do Pernambuco aqui, passa por Sergipe e deságua no mar lá, velho. É coisa linda de ver, viu? Coisa linda de ver. Vou mostrar do outro lado pra vocês. Mas meus amigos do Coité Cultura, eu já tô aqui dentro de Petrolina já, né? Poucos metros. Talvez a ponte dê aqui meio quilômetro, 500 metros, né, pra lá, né? O que a gente admira aqui, ó, é a estrutura de Petrolina, né? As coisas tão perfeitinhas dentro de Petrolina, as coisas bem organizadas, a estrutura da cidade, prédio, né, que você vê aí a estrutura dos prédios, é um negócio, 500 metros de diferença. Por que esse governo daqui de Petrolina, com essa cidade tudo organizadinha, tudo... Porque não quer, pronto, acabou a conversa, não tem negócio de falar isso, todo mundo já sabe que é assim mesmo, que é que eu quero falando mais disso, né? O governo lá é outro, aqui é outro, cada um vai fazendo o que acha que deve fazer, e o povo vai levando assim, né, que o padre Gilberto Oliveira Lima aí, o que foi pra... A gente anda mais do que finado Luiz Gonzaga, velho, você tá pensando o quê? A gente foi lá ver essa ponta aí, filho da Água Serena, velho, balançou, eu não fiz mais porque fiquei com medo, eu ia falar aí da... aí tem lá na ponte lá, viu, tem uns cabos de aço ainda que o furunco subia e descia, né? Eu vi a fundura da água, a água meia preta aí, eu digo que a Água Serena vai ficar aqui, rapaz.
Que eu vou ganhando o que com isso aqui? Nada, só para mostrar para o povo que o Rio é bonito. Que nada, compadre Alberto, o negócio aí é perigoso. Agora, Petrolina é show de bola. Petrolina é a cidade organizada, bonita. Me perdoe falar mal da nossa terra, não é falar mal da nossa terra. A administração de Juazeiro tá empurrelada, né? Não está dando certo. Olha para aquele lá. Eu fiz a filmagem de dentro de Juazeiro e o meu filho estava mais. Eu disse, rapaz, não boto não. Vai desmoralizar a nossa terra, não boto não. Eu não botei. Mas a diferença é grande, viu? Aonde eu passei dentro de Juazeiro, nessa mesma linha aí, para atravessar Juazeiro, e para Petrolina, a diferença é grande. E é assim mesmo, né? Cada governo, cada estado tem a sua forma. Aí a ponte Juazeiro, Petrolina, negócio bem assim mesmo, né? Valeu, Zacarias, Cosco meu. Cadê Zacarias agora? Zacarias que está lá foi para a cidade do Coisa. Cadê Zacarias? Se eu completar aqui o negócio de Zacarias para nós passar a guadalha. Mantenha-se à esquerda para permanecer na BR. Eu mantenho se eu quiser. Se não quiser, você não chamou você aqui. R122. A velha ponte. Continue na BR-122 por 1 quilômetro. Aí, meu amigo Zacarias aí, nosso correspondente virtual. Eita, que caiu a vida. Aí sai de perto do rio, assegura que é rio. Seco. Porém, o pessoal faz irrigação do Rio São Francisco e contudo, é uma cidade rica na agricultura, né? No agro. Valeu, Nilson Santana, do Coité Cultura aí, os ouvintes. Ouvintes apaixonados, feito eu, Zacarias Carneiro. Alô, meu povo, estou aqui na cidade de Curaçá, Bahia. Capital dos vaqueiros, diz que aqui é onde tem as mais belas vaquejadas. Aí, o cavalinho representar. Vamos lá. Agro é tudo. Plantação de manga. Quero fazer na poda. Simba! Pois é, Zacarias, velho, Zacarias tá dizendo que Palinim tá bem organizado mesmo, Petrolina, já Juazeiro tá esburacada, né? Acreditamos que depois, né, que fique bom. Depois aí da conclusão, né, das obras. Na verdade, Zacarias, tem que ser dito, a verdade tem que ser dito. O governo já tem quase 20 anos. O governo, quando demora demais no estado, numa prefeitura, no que for, não dá certo, não. Tem que, já tá na hora de entrar outro nome novo. O pior é que não tem nome novo mais. E aí ninguém sabe como é que vai ser, se vai continuar, se vai ficar. A gente não sabe como é que é. Mas o povo está na hora de realmente mudar, porque é 20 anos. 20 anos tá bom demais para um partido mandar. Quem modifica o país é política. Não adianta, o progresso só vem através da política. E 20 anos o grupo já se acomoda, vai ficando conformado porque ganha todo ano. E aí vai deixando para fazer obra no momento eleitoral. E com isso quem paga o preço é as pessoas. Na verdade é essa. E a gente não tem o que fazer, tem que só esperar as coisas correr na forma que eles querem. Pronto, se ganhar de novo, continua, né? Se vai melhorar, não vai melhorar. Se nós temos um governo com 20 anos, o modelo é esse aí. Não vai melhorar, vai manter esse modelo que tem, né? Se entrar outro novo, talvez piore, ninguém sabe.
ou talvez possa melhorar, que vem com vontade de ganhar outro ano, aí melhora um pouquinho e talvez seja pior. Mas já está na hora já. E, na minha opinião, nada contra governo, a ninguém aí, mas a realidade é essa, né? Nós temos muita gente reivindicando saúde nesse estado da gente, a falta de educação nesse país, no estado, a segurança pública tá feio, o que a gente vê no jornalismo aí, né? As estradas do nosso, pelo menos aqui na região do Cisal aqui, meu amigo, a falta de cuidado dessas estradas. Nós temos que ser realistas, independente de quem gosta serena, cheio de governo, né? Independente. Está na hora de ou esse que está aí melhorar, ou então entrar outro sangue novo aí para ver se piora ou melhora, porque eu acho que esse modelo aí não vai melhorar mais. Já tem 20 anos, está à vontade e vai ficar nesse negócio aí, nessa gota sereia, né, compadre velho? Minha opinião é essa, acata quem quiser. Eu não sou mais menino besta, né? Eu já passei da menopausa, eu estou na vida desse jeito aí mesmo. Então, quem quiser se iludir, vá, porque eu não vou mais nessa ilusão, porque eu sei que é desse jeito aí, não, compadre velho? Se eu pipocar lá, cadê o menino lá? Bora lá ver, pessoal do Salgadalho, um negocinho rapidinho aí que a gente viu, bora ver lá. A gente saiu de lá agora, tá cedo, deu tempo ainda de fazer o Corte de Cultura. Vamos ver se dá tempo de apresentar aqui ainda os meninos e o futuro de um país, né? Por Salgadalho a gente vê outros, que assim é Barrocas, é Serrinha, tudo que é lugar, a educação que é o caminho de todos. Eu fico feliz de ver essas crianças receber esses tratamentos que hoje está a educação, né? A educação hoje tem merenda escolar, tem transporte, professor bem remunerado, ambiente saudável, né? Os professores, ele ensina com carinho as crianças, nem só estudar, escrever, como também compartilhar a cultura de cada cidade. Barroca tem a sua forma de cultura, Coité tem a outra, Valente tem. Então, é os professores quem bota em cartaz e convence os pais e faz a roupa para aquelas crianças, cada um representar uma cultura. Isso é interessante, né, compadre velho? Pessoal, eu vou entrar aqui na Decosal Salgadalho, está acontecendo uma festa de cultura, mas é uma festa escolar, né? Vou mostrar um pouquinho aqui no Coité Cultura para vocês, pessoal. É que Salgadalho é um celeiro de cultura, aqui está acontecendo na Decosal aqui essa festa. E eu só mostrar para vocês aqui o futuro do Brasil. Está aqui com essas crianças, essas crianças jovens aí. É uma festa escolar, mas é cultural, viu, gente? Estou mostrando para vocês aqui, vai entrar e mostrar um pouquinho a importância que as mães aqui com as crianças, aprendendo aqui essa coisa cultural da nossa arte, a arte nordestina. Então a gente estamos sempre presentes nessas apresentações e mostrar para o pessoal que está nos assistindo, viu, gente? Como em massa de mandioca. Quem se casa com Maria só vai comer tapioca. Tapioca, 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 tapioca. Maçãs com leite. Maria tá vendendo. Como em massa de mandioca. Maria tá vendendo. Como em massa de mandioca.
Impressionante, pessoal. Essas crianças, elas têm aí os professores. A Decosal estava lotada, né? A gente fica aí prestando atenção aí, cada uma representando aí uma senhora, uma pessoa, um artista que foi bastante valorizada no Brasil. Eles mostram, é interessante, né? Representando aí a cada um aí, um aluno desse, uma pessoa que simbolizou no Brasil aí. Sua função. Para o aplauso de vocês, Ana Nery. Maria Firmina pode ter sido a primeira mulher brasileira a publicar um romance, o que a torna precursora não só como escritora negra, mas também por tratar dos males da escravidão em um período em que a escrita pública era predominantemente realizada por homens. Para o aplauso de vocês, Maria Firmina. Maria Felipa de Oliveira, uma heroína brasileira da luta pela independência da Bahia, destacando-se como líder de um grupo de mulheres durante a Batalha de Pirajá. Nascida na ilha de Itaparica, ela era uma mulher negra, pescadora, capoeirista e ganhadeira, que liderou um grupo conhecido como Vedetas, na resistência contra as tropas portuguesas. Aplausos, Maria Felipa de Oliveira. Maria Bonita, cujo nome verdadeiro era Maria Gomes de Oliveira. Foi uma cangaceira brasileira conhecida por ser a primeira mulher a integrar um grupo de cangaceiros do Nordeste. Ela foi companheira de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, e sua história se tornou lendária, sendo considerada uma figura icônica do cangaço. Aplausos para Maria Bonita. Irmã Dulce, também conhecida como Santa Dulce dos Pobres, foi uma freira brasileira que dedicou sua vida a ajudar os mais necessitados, sendo reconhecida por sua dedicação à caridade e à assistência social. Ela nasceu em Salvador, Bahia, em 1914 e faleceu na mesma cidade em 1992, sendo posteriormente canonizada pelo Papa Francisco em 2019, tornando-se a primeira santa nascida no Brasil. Com vocês, irmã Dulce. Coisa tá feia. Quando eu vim do sertão, seu mote do meu bodocó, a maior ter um saco e um cadeado era um só. Eu trazia a coragem e a cara, viajando não pode errar. Eu pensei, mas aqui cheguei, trouxe o triângulo no matolão, trouxe o globo no matolão. Trouxe o zabumba dentro do matinho, chute, maracatu e baião. Tudo isso eu trouxe no meu matolão. Luiz Gonzaga Gonzaguinha. Começou
pessoal, aí os menininhos de Sagadá aí, eu fico assim, entusiasmado, viu, pai Jaime, porque as crianças hoje têm uma educação diferente do nosso tempo. Nosso tempo, a gente, na hora do recreio, né, tinha uma brincadeirinha de bandeirinha que enrabando uns aos outros, chegava cheio de poeira, o dedo arrancado, batia no toco, não tinha onde brincar, não tinha merenda, não tinha... Rapaz, era difícil demais, né? Hoje tá essa belezura e ainda tem quem diga que tá ruim, né? Né, compadre velho? Tem quem diga que tá ruim, mas é porque se disser que tá bom, o nego se acomoda e não investe mais, né? Mas essas crianças aí é o futuro do Brasil, de forma geral, é a educação, ela é importante, pensar para essa galera aí. Tem que ter esse povo, esses professores, fazendo essas brincadeiras para descontrair essas crianças com a educação, esses meninos, essas criancinhas aí, que vai ser as mães e os pais das próximas gerações, né? Que daqui a alguns anos esse povo quem é a verdadeira, o câmbio, né? O intercâmbio do mundo. Quantos milhões de crianças não tem aí nessa idade aí, que se tiver pessoas, se tivesse nas ruas, esses meninos, sem escola, então a gente tem que respeitar, rapaz, e parabenizar professores e professoras, porque tem uma paciência do furúnculo lutar com esses meninos, né? E as crianças hoje têm um comportamento bacana. A gente foi uma tarde que eu passei aí com esse povo aí, com sonorização e tal, e os cambal, e eu aproveito e gosto de registrar isso aí. Já passou o evento, né, já? Tá no YouTube, quem quiser assistir pode assistir e vai ficar aí, né, nessa vida todinha. Muito bem! Senhora foi embora, mamãe, eu fiquei na solidão. Estou indo embora e eu volto na segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Um bom final de semana para todos aí. Papai do céu que abençoe todos aí. Boa noite e muito bem. Peço que se estiver